Eu tenho certeza que você não conhece toda a história. Neste vídeo, tudo sobre a acusação de plágio que envolveu a Fawcett Publications e a DC Comics, então National Periodical Publications. Bora lá? Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Um dos casos mais emblemáticos e tristes, diga-se de passagem, na história das histórias em quadrinhos foi o processo judicial envolvendo uma acusação de plágio entre a National Periodical Publications e a Fawcett Publications. É um caso que está registrado nos anais da história da Era de Ouro dos super-heróis estadunidenses, porque foi o caso mais extremo de todos os processos judiciais que ocorreram, sobretudo na década de 1940. Sim, houve outros processos de infração de direitos autorais, mas nenhum se tornou tão conhecido como o da National versus a Fawcett, principalmente porque se tratava do processo criativo envolvendo os dois maiores campeões de venda da história dos quadrinhos, o Capitão Marvel e o Superman. Claro, com a diferença de que o Capitão Marvel, com a sua velocidade de mercúrio, na metade da década de 1940, fez o kryptoniano comer poeira na vendagem. A Fawcett tinha uma estratégia de marketing tão bem planejada, de modo que diversas das ações protagonizadas pela editora original do Shazam foram posteriormente replicadas por outras editoras. A Marvel que o diga. O processo judicial envolvendo a National e a Fawcett se tornou uma marca da era de 1940 e foi mencionado em praticamente todos os livros que abordam a história das histórias em quadrinhos e a Era de Ouro estadunidense. Só que nem todos os livros de história apresentam apropriadamente o caso. Há equívocos, há simplificações que resultam em incompreensões daquilo que efetivamente foi, ou mais próximo daquilo que efetivamente foi. Só para vocês terem uma ideia, o processo como um todo envolveu 3 julgamentos. Fawcett ganhou o primeiro, perdeu o segundo e, pelas razões que vocês vão conhecer neste vídeo, fez um acordo extrajudicial para encerrar o terceiro. Foi o caso mais extremo que ocorreu na época, mas também reflexo de diversos outros casos. E quando a gente conhece os detalhes, a gente fica muito chateado com tudo o que aconteceu e todo o potencial que a família Marvel tinha. A Fawcett, como vamos conhecer num outro vídeo, lá na frente, era uma editora que tinha muita visão de mercado. Mas antes de falar sobre o processo judicial em si, uma observação muito importante de contexto. Quando nos referimos a esse processo judicial, estamos nos referindo à década de 1940. Na época, histórias em quadrinhos eram, sobretudo, literatura infanto-juvenil. Era um produto marginalizado. Super-herói era um termo que já existia no mercado editorial, mas que não existia como um conceito, nem no próprio mercado editorial e muito menos no senso comum como nós conhecemos hoje. Doc Savage e o Sombra eram referidos como super-heróis em propagandas. Doc Savage era apelidado de Superman, que foi inclusive de onde Jerry Siegel se inspirou para batizar seu super-herói junto com Joey Shuster, diga-se de passagem. Os super-heróis não eram referidos abertamente como super-heróis, de modo que o termo super-herói mesmo só foi estampar uma revista em quadrinhos em 1962, no número 83 da Journey into Mystery. Então, se isso era assim, imagina a ignorância de quem não lia quadrinhos, de quem não estava familiarizado com esse universo. Hoje em dia é muito mais difícil nós confundirmos, por exemplo, Tarzan com Superman, mas naquela época, para as pessoas, era tudo a mesma coisa. Histórias em quadrinhos com personagens heróis que tinham poderes, habilidades especiais. Simples assim. Agora, o que fez com que a Detective Comics processasse a
Fawcett. Foram duas razões. A primeira delas, que é a razão mais determinante, foi que um ano antes a Detective Comics processou e ganhou o caso contra a Brands Publishing, que tinha um selo editorial chamado Fox Publications, que lançou em maio de 1939, isto é, 11 meses após o lançamento de Action Comics número 1, a revista Wonder Comics, que trazia um super-herói chamado Wonder Man, criado por Will Eisner. Sim, aquele mesmo Will Eisner, um dos grandes magos das histórias em quadrinhos, que vocês conhecem muito bem. A acusação era de que os executivos da DC achavam que Wonder Man era muito parecido com Superman em termos de história e personagem. A defesa de Brands, por outro lado, era de que Superman não era um personagem original, mas uma versão em quadrinhos ou uma releitura de heróis mitológicos como o Hércules. A DC ganhou o caso no Tribunal Distrital, que seria o equivalente ao Tribunal de Primeira Instância, né, se fôssemos comparar o nosso sistema com o sistema norte-americano. E na ocasião o juiz deliberou que Brands infringiu os direitos autorais da DC Comics. Wonder Man era plágio do Superman. Simples assim. Brands recorreu então para o Tribunal de Apelação, que seria o equivalente ao Tribunal de Segunda Instância, e a decisão do Tribunal Distrital permaneceu, mas com algumas mudanças de compreensão no caso, ou do caso. O juiz August Hand, que redigiu o resultado final que consta lá nos anais do Federal Reporter, que seria tipo nosso diário oficial da União, com data de abril de 1940, reconheceu que ambos os personagens foram baseados nos mesmos mitos, mas concluiu que as histórias e a caracterização de ambos os personagens possuem uma combinação de elementos e expressões literárias que são originais e, portanto, reservadas de direitos. A diferença mais significativa era de que um tinha um uniforme azul e o outro tinha um uniforme vermelho. Segundo o decreto do julgamento, tal como citado por Michael Uslan, ambas as publicações retratam um homem com força e velocidade miraculosas. Ambos heróis usam roupas comuns e possuem uma fantasia colante. Ambos se nomeiam como campeões dos oprimidos. E outras analogias como correm em direção à lua, podem esmagar uma arma com as mãos, um pula sobre prédio de 20 andares e outro de um prédio a outro, são capazes de arrombar portas de aço e por aí afora. Qual foi a consequência? A Brands ficou impossibilitada de publicar as histórias de Wonder Man, porque Wonder Man não podia fazer nenhuma de suas proezas, como correr, usar superforças, saltar, ser invulnerável, sem infringir os direitos autorais do Superman. E vocês sabem quantas histórias haviam sido publicadas do Wonder Man? Uma. Compararam uma história do Wonder Man com 11 edições de Action Comics. Mas, e aí? Wonder Man era cópia do Superman? Eu digo a vocês o seguinte: Wonder Man era tão cópia do Superman quanto o Homem-Aranha. De acordo com Michael Uslan, se o decreto final do juiz de apelação não tivesse reconhecido que ambos os personagens provinham de heróis mitológicos e que era a coincidência de certos elementos entre as histórias do Superman e do Wonder Man que acarretaram infração de direitos autorais, nós não teríamos tido uma era de ouro dos super-heróis, porque simplesmente a DC Comics não ia deixar. Então, a primeira razão para a DC entrar com um processo contra a Fawcett era porque eles já tinham ganho um processo no ano anterior. E a consequência foi a eliminação da concorrência, por assim dizer. O decreto do julgamento dizia que Superman era uma criação original da DC, então estava legalmente deliberado que a DC poderia
deter direitos autorais pelos aspectos formais do personagem. E desse modo, a DC aniquilava qualquer ameaça de concorrência. Pelo menos era isso que ela pensava. Claro que o processo em si não evitou com que outras editoras na época também estivessem publicando personagens que viriam a ser conhecidos como super-heróis. E super-heróis continuavam pipocando de tudo quanto é lado, né? Saiu o Flash ali, o Lanterna Verde acolá, o Gavião Negro ali, o Capitão América, né? E por aí vai. Bom, isso era abril de 1940, né? Quando a DC ganhou da Brands. Na sequência, ainda naquele ano, a DC ameaçou processar a Fawcett por conta de um outro personagem que a Fawcett havia lançado em março de 1940, chamado Masterman. Diante da ameaça, a Fawcett fez como a Fox e parou de publicar o personagem. O personagem durou apenas 6 edições. Naquele mesmo ano, em fevereiro de 1940, um mês antes de Masterman, surge o Capitão Marvel. E o Capitão Marvel virou realmente uma febre entre o público-alvo. Um fenômeno mesmo. Foi um personagem tão bem planejado pela editora, com pesquisa de mercado e tudo, tanto é que 1 ano e 1 mês depois do lançamento, no dia 28 de março de 1941, surge uma cinesérie do herói em preto e branco, em 12 episódios, produzida pela Republic Pictures. Para vocês terem uma ideia, a primeira versão live action do Superman foi lançada apenas no dia 5 de janeiro de 1948, em preto e branco também, né, em 15 episódios, produzida então pela Columbia Pictures. Em outras palavras, a segunda razão pela qual a DC entrou com processo contra a Fawcett foi porque Capitão Marvel revelou ser uma ameaça real ao reinado do Superman. Para vocês terem uma ideia, de acordo com Roscoe Fawcett, o caçula de 4 filhos do Capitão Wilfred Billy Fawcett, a Viz Comics vendeu 500 mil cópias por edição no primeiro ano, 775 mil cópias em 1945 e gerou mais de 500 mil dólares por ano naquela época. Captain Marvel Adventures, na metade da década de 1940, ultrapassava 1.300.000 cópias por edição, a maior circulação de qualquer quadrinho até hoje. Diante disso, então, no dia 5 de setembro de 1941, a Detective Comics, que em 1946 viria a ser a National Periodical, entra novamente na justiça, dessa vez com um processo contra a Fawcett Publications com a mesma acusação. Literalmente era a mesma acusação, feita para a Brands na época. Capitão Marvel é cópia do Superman, por causa do traje, dos poderes, da aparência, dos enredos, etc. A Fawcett, vendo a pepita de ouro que eles tinham nas mãos, resolveu então aceitar a briga. E esse processo durou cerca de 12 anos, de 1941 a 1953. Em 1948, depois das etapas jurídicas de pré-julgamento, as duas partes foram para a corte. E o processo judicial não abalou a Fawcett em si, que continuou publicando as histórias e vendendo muito. E foi o próprio sucesso da família Marvel, diga-se de passagem, que fez com que a DC Comics, cerca de 20 anos depois, em 1972, licenciasse o personagem e posteriormente, em 1991, adquirisse os direitos completos do personagem. Mas como foi o processo? A DC acusou que a Fawcett copiou o material da DC nas revistas do Capitão Marvel, que aqui é uma referência para a família Marvel, já que as revistas citadas pela DC no processo eram praticamente todas que a família Marvel aparecia. Então, e não necessariamente ou exclusivamente o Capitão Marvel, mas o assunto era o Capitão Marvel. Também acusaram que a cinesérie
também copiou o material de Action Comics e a Superman Magazine, e que a mercadoria usando a figura do Capitão Marvel constituía em concorrência desleal. Olha só. Essa última acusação conseguiu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, afugentar qualquer proposta de licenciamento do Capitão Marvel. E isso significou que qualquer jogo, qualquer brinquedo tinha que ser produzido e distribuído pela própria Fawcett, quase que exclusivamente, porque ninguém queria tomar um processo. A Fawcett montou então uma defesa dupla. Eles disseram que não infringiram os direitos autorais do Superman e que, caso ficasse decidido que eles tivessem infringido, o argumento era de que a National havia abandonado seus direitos do Superman e por isso ela não teria como reivindicá-los na justiça. A base para a defesa da Fawcett era uma tira de jornal do Superman que foi licenciada para o McClure Syndicate. E o McClure tinha um acordo do tipo que os direitos dele são deles por 6 meses e depois voltavam para a DC. Então eles publicavam a tira nos jornais e depois a DC compilava e publicava a revista. E aí nós tivemos 2 resoluções no Tribunal Distrital, o Tribunal de Primeira Instância. A primeira delas é a de que o Capitão Marvel infringiu os direitos autorais do Superman. Como referência foi usado o caso da DC contra a Brands. Então eles fizeram a mesma coisa. Ambos possuem o mesmo porte físico, cabelo aparado, roupa de acrobata, botas e capa para voar, saltam grandes distâncias, voam, possuem força e velocidade, são invulneráveis a balas, explosões, venenos, isto é, todos os atributos que o Superman possui foram duplicados posteriormente pelo Capitão Marvel. Era isso que dizia o resultado desse primeiro julgamento. Eles acrescentaram que ambos tinham um cientista louco, careca, como vilão recorrente. As 2 diferenças que eles ressaltaram ali no julgamento eram que o Capitão Marvel não tinha interesse amoroso, né, como o Superman tinha a Lois, e que Superman não tinha um vilão tão mau como o Dr. Sivana. Vejam, os critérios para aplicar se houve infração de direitos autorais ou não eram, novamente, de forma, de estrutura, não de conteúdo. E uma coisa que o pessoal não tinha consciência na época, e isso porque o gênero do super-herói estava se consolidando, é que a forma define um gênero. É a mesma coisa que dizer que The Big Bang Theory é plágio de Friends. Ambos são comédia, ambos têm grupos de amigos, né? Então um é plágio do outro. Por quê? Porque a forma é a mesma. A segunda resolução é que, na questão do licenciamento, a corte entendeu que, de um lado, isso demonstrava que a DC e o McClure eram parceiros de negócio ao invés de meros licenciador e licenciante. O tipo de acordo transcendia aquilo que era convencional entre licenciador e licenciante. Além disso, McClure esqueceu de colocar aquele Czinho do copyright em algumas tiras. E a corte entendeu então que a National havia abandonado os direitos do Superman. E aí o que aconteceu? O caso foi arquivado. Fawcett ganhou. A DC então recorreu ao Tribunal de Apelações, né, o Tribunal de Segunda Instância, e essa segunda instância foi presidida pelo juiz Learned Hand, irmão do juiz que presidiu o caso da DC contra a Brands, o caso do Wonder Man. Esse tribunal reverteu em parte a decisão do tribunal anterior. De um lado, reiterou que Capitão Marvel seria cópia do Superman. O juiz escreveu o seguinte: a evidência faz muito mais do que mostrar que essa descoberta não foi claramente errônea. Não deixa dúvidas que a cópia foi deliberada. Na verdade, é preciso pouco mais do que uma olhada nas tiras correspondentes de Superman e Capitão Marvel para assegurar ao observador que o plágio foi deliberado e escancarado. Se Fawcett copiou apenas de Action Comics, no final não faz diferença, como aparecerá.
Mas vamos supor, argumentando que às vezes também fez uso de outra revista da Detective, a Superman. Então, de um lado, o juiz reiterou a questão do plágio e de outro discordou, dizendo que houve abandono de direito autoral. Para ele, o fato de ter falhado a descrição de alguns copyrights não significaria abandono. Também discorda que DC e McClure Syndicate seriam parceiros de negócios, o que significa que era justo que a DC reivindicasse os direitos autorais do Superman. E a favor da Fawcett, ele reconheceu que não se tratava de concorrência desleal, porque as crianças não faziam ideia qual editora publicava qual personagem. Diante dessa nova decisão, o juiz Hand encaminhou o caso de volta para o Tribunal Distrital, o Tribunal de Primeira Instância, para que neste tribunal se realizassem então procedimentos adicionais de acordo com a sua deliberação, com aquilo que ficou decidido no Tribunal de Apelação. Isto é, no Tribunal de Apelação, o juiz então havia identificado que a Fawcett copiou a DC e o novo julgamento então teria que identificar qual foi ou qual seria a extensão do estrago do plágio judicialmente declarado. E aí esses procedimentos foram cancelados porque a Fawcett e a DC acabaram fazendo um acordo extrajudicial. De acordo com Roscoe Fawcett, no começo todo mundo estava pulando na onda dos quadrinhos. Não havia dúvidas de que Capitão Marvel derivou do Superman. Quase nada no mundo não vem de alguma coisa. Tínhamos nosso personagem do tipo Superman, assim como todo mundo tinha o deles. Então, por que a editora do Superman nos escolheu? Simplesmente porque estávamos batendo eles em vendas. Os processos se arrastaram por anos, eram 3. Ganhamos o primeiro, perdemos o segundo. Ganhamos o terceiro, mas aí veio um problema. Um artista, não sei quem, pegou uma página, o painel dos quadrinhos do Superman e traçou exatamente. E simplesmente inseriu o Capitão Marvel onde o Superman estava. E isso nos matou. Fizemos um acordo fora do tribunal. Pagamos a eles $400 mil e o acordo dizia que nós não admitimos cópia do Superman, mas prometemos nunca mais publicar Capitão Marvel. Então, as razões desse acordo são diversas. A primeira delas é que a Fawcett, no fundo, havia perdido o caso. Eles decidiram por um acordo extrajudicial para fazer os encaminhamentos, mas o juiz havia determinado que houve infração de direitos autorais do Superman. E uma vez deliberado isso, não podia ser julgado novamente. Ao menos não no sentido de vencer o tipo de argumento que foi usado na época, aqueles critérios formais. O fato era, o tribunal havia deferido que a Fawcett havia violado os direitos autorais e teria que pagar pelo estrago. O juiz não definiu o estrago da infração. Ele apenas estabeleceu que seria necessário determinar exatamente a quantidade de infração que ocorreu. E como os critérios eram formais, no Tribunal Distrital se definiu que, para determinar o tamanho da infração, seria necessário uma comparação de história por história de todas as histórias do Superman e do Capitão Marvel até aquele período. A DC teria que percorrer todas as histórias do Superman e todas as histórias do Capitão Marvel, identificar em quais instâncias o Superman fez algo que o Capitão Marvel pareceu copiar depois. Já a Fawcett, para diminuir o estrago, o tamanho do estrago, teria que percorrer todas as histórias do Superman e do Capitão Marvel para identificar algo que o Superman fez que o Capitão Marvel havia feito antes. E mais ainda, quais outros personagens fizeram coisas antes do Superman? Por exemplo, Capitão Marvel voou antes do Superman. Popeye
tinha super força antes do Superman. Sacaram a loucura disso? É muito insano isso. Cada empresa teria que fazer milhares de álbuns de recorte. Claro que os estagiários que trabalhavam nessas empresas, nessas duas editoras, dariam conta disso. Mas o problema eram os advogados. Os advogados cobrariam para olhar e analisar cada uma dessas montagens, para conferir se está tudo certo. E isso era muito dinheiro, porque os advogados descobriram nesse negócio uma mina de dinheiro. E no meio dessa loucura, a Fawcett decidiu que não vale a batalha. Chega. E aí, então, a Fawcett resolveu cancelar toda a sua linha de quadrinhos. A esse respeito, Roscoe Fawcett disse o seguinte: nós nos sentimos mal. Embora tivéssemos uma chance de 50-50 de ganhar outro julgamento, se tivéssemos perdido, eles teriam nos levado por cada centavo que tínhamos. Isso nos tiraria completamente do negócio. E que perder Capitão Marvel meio que tirou o coração de toda a coisa. A segunda razão pela qual a Fawcett optou por um acordo extrajudicial foi que já era a década de 1950. Isto é, já havia muitas críticas aos quadrinhos, o Comics Code Authority estava se formando, as críticas de Wertham já estavam circulando nas escolas, nas famílias, as pessoas estavam preocupadas com o impacto dos quadrinhos na formação de crianças e adolescentes, quadrinhos já haviam sido queimados em protesto, a era dos super-heróis estava terminando, as vendas estavam em queda vertiginosa, mesmo que o Capitão Marvel ainda vendesse bastante, e Roscoe Fawcett diz o seguinte: como tudo, você atinge o pico e precisa descer em algum lugar. No entanto, as vendas do Capitão Marvel sempre foram muito saudáveis. Quando cancelamos nossa linha de quadrinhos em 1953, Captain Marvel Adventures ainda era uma das histórias em quadrinhos mais vendidas. Sim, caiu como todos os outros quadrinhos de super-heróis durante esse período, mas ainda era muito saudável e lucrativo. Em 1972, a DC licencia o universo ficcional da família Shazam, da Fawcett, e a Fawcett concede o licenciamento porque a DC não acusaria a si mesma de plágio, né? E em 1991, então, como já dissemos, DC compra de vez os direitos do personagem. Nessa direção, Roscoe Fawcett afirmou que fiquei agradavelmente surpreso com o enorme sucesso de Capitão Marvel e muito orgulhoso de Captain Marvel Adventures ter a maior circulação de qualquer revista em quadrinhos. Senti que tínhamos os ingredientes certos que atraíam nossos leitores, jovens e velhos. Senti que tínhamos as pessoas certas trabalhando para nós, que juntavam tudo o que faziam, tudo certo e com bom gosto. Sempre achei que qualquer coisa para o mercado de massa, fossem revistas, brochuras ou histórias em quadrinhos, os Fawcett poderiam fazer isso tão bem ou melhor do que qualquer um. Enfim, tá aí um resumão do que foi o processo judicial entre a National e a Fawcett. Deixa aí um like se você curtiu, inscreva-se no canal para ficar por dentro de mais novidades sobre o universo ficcional de Shazam. Compartilhe com pessoas que são fãs da cultura pop, dos quadrinhos, do Shazam. Eu vou ficando por aqui e a você que sonha em viver as aventuras que você lê nas histórias em quadrinhos, chega mais perto, diga a palavra e sinta o poder. Shazam!